Você já parou para pensar se Jesus seria de direita ou de esquerda? Essa pergunta parece estranha, né? Mas nos últimos anos, política e religião se misturaram tanto que, para muitos, defender um lado político virou quase um artigo de fé. Políticos citam a Bíblia, igrejas se dividem por causa de candidatos, e a gente fica no meio disso tudo, se perguntando até que ponto um cristão deve se envolver na política. Onde fica a linha que separa a cidadania do fanatismo? Será que estamos transformando a cruz em uma bandeira partidária? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fica comigo, porque hoje vamos mergulhar fundo nesse debate. E não, eu não vou te dizer em quem votar. A ideia aqui é buscar na Bíblia os princípios para guiar a nossa consciência. Vamos começar entendendo o que a própria Bíblia diz sobre o nosso papel diante dos governos. Lá em Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo é bem direto. Ele diz que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos ser submissos às autoridades governamentais. Isso significa pagar impostos, obedecer às leis, orar pelos nossos governantes, como Paulo também instrui a Timóteo. Essa é a base. Respeito e submissão. Pense em José no Egito, servindo a Faraó com sabedoria e integridade. Ou Daniel, que mesmo no exílio, na Babilônia, foi um conselheiro exemplar para reis pagãos, sem nunca abrir mão da sua fé. Ele respeitava o rei, mas adorava somente a Deus. A história deles nos mostra que é possível, sim, participar da esfera pública e ser uma influência positiva, uma bênção para a nação. O cristão não foi chamado para se isolar numa bolha, mas para ser sal da terra e luz do mundo. E isso inclui a política. Mas e quando a lei dos homens bate de frente com a lei de Deus? A submissão é incondicional? A resposta é um sonoro não. A Bíblia está cheia de exemplos de desobediência civil por amor a Deus. Pense nas parteiras hebreias no Egito, que desobedeceram a ordem de Faraó para matar os bebês meninos. Ou em Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor, mesmo sob a ameaça da fornalha ardente. E o próprio Daniel, que continuou orando a Deus, mesmo quando uma lei o proibia. O lema deles era claro, e o apóstolo Pedro resumiu isso perfeitamente em Atos 5. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa lealdade final não é a um partido, a um presidente ou a uma constituição. Nossa lealdade suprema é ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Portanto, o nosso envolvimento político tem um limite claro: a nossa fidelidade a Deus. Se uma lei ou ordem nos obriga a pecar, a negar nossa fé ou a ir contra os princípios do reino, nossa obrigação é desobedecer. Esse equilíbrio entre ser um bom cidadão e um servo fiel de Deus é o grande desafio. Agora vamos falar do nosso tempo, o que estamos vendo hoje. Infelizmente, a fé tem sido sequestrada e usada como uma ferramenta ideológica. De um lado e de outro, vemos discursos que distorcem o Evangelho para caber em agendas políticas. Símbolos sagrados, como a cruz ou a bandeira de Israel, são usados em comícios como se fossem amuletos de um time. Pastores e líderes usam o púlpito para promover candidatos. E fiéis são pressionados a votar de uma certa maneira sob a ameaça de não serem cristãos de verdade. E aí eu te pergunto, será que estamos realmente defendendo o reino de Deus ou estamos apenas defendendo o nosso partido político preferido? Quando atacamos o nosso irmão em Cristo que pensa diferente politicamente, a quem estamos servindo? Quando a nossa esperança de um país melhor está depositada num político e não em Deus,
Será que não estamos caindo em idolatria? É perigoso quando a igreja começa a se parecer mais com o comitê eleitoral do que com o corpo de Cristo. A nossa unidade não está numa ideologia política, mas em Cristo. O perigo é a gente se apaixonar tanto pela bandeira de um partido que a gente esquece da bandeira da cruz. Então, qual é o caminho a seguir? A solução não é fugir da política, mas se envolver da maneira certa. O cristão deve ser luz na política e não se deixar contaminar pelas trevas dela. Nosso papel é levar os valores do reino para a esfera pública. Justiça para os pobres e órfãos, defesa da vida, honestidade, integridade, amor ao próximo. Devemos ser a voz profética que denuncia a corrupção e a injustiça. Não importa de que lado ela venha. Precisamos orar por sabedoria, estudar os problemas do nosso país e votar com consciência, não por emoção ou pressão de grupo. E, acima de tudo, lembrar que a nossa verdadeira pátria não é aqui. Somos embaixadores de um reino que não é deste mundo. Nossa missão principal não é construir uma utopia na Terra, mas apontar as pessoas para a eternidade com Cristo. Lembre-se sempre disto. Cristo não morreu por um partido de direita ou de esquerda. Ele morreu por todos. Nossa missão é amar e servir a todos, independentemente de suas convicções políticas, refletindo o amor de um Deus que não faz acepção de pessoas. Que a nossa paixão maior seja sempre pelo Evangelho e não pela política. Que Deus nos dê sabedoria. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que também precisa pensar sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas como essa. Até a próxima!